Meu nome é Larissa, como ele já falou. Eu congrego na Igreja Verbo da Vida, aqui em Vitória. E recebi esse convite de estar aqui nessa noite para falar com os irmãos. E quando eu recebi o convite, eu comecei a orar ao Senhor para saber o que Ele queria que eu ministrasse, tanto ao meu coração quanto ao coração da igreja. E o que nós vamos falar nessa noite é algo muito simples, sobre fé. Eu acredito assim, todos aqui, ou pelo menos a maioria, nós somos cristãos. E o básico para um cristão é ter fé. Cristão é aquele que crê. Amém? Então, eu espero que nessa noite a sua fé seja realmente edificada. Seja realmente, chacoalhada. Cresça mais em Deus. Eu quero te pedir que você esteja com o seu coração aberto para receber as palavras que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida. Eu oro para que nessa noite eu seja como um óculos para você. Sabe aquela pessoa que precisa de um óculos para ler? Se ela pegar um livro para ler, não consegue ler, fica lá forçando a vista, não consegue entender o que está lendo. Mas quando coloca um óculos, parece que o mundo se transforma, consegue ler tudo. Nessa noite eu oro para que eu seja como um óculos na sua vida. Que as palavras que eu falar aqui abram a sua mente, abram o seu coração para coisas que o Senhor quer ministrar. Amém? Irmãos, eu estou falando que vou falar nessa noite sobre fé. E fé é algo básico, fé é algo fundamental. A palavra fala que a fé é o fundamento da nossa crença em Deus. E esses dias eu passei em frente a um local onde estava tendo uma construção. E quando eu passei por lá, não tinha prédio nenhum. Só tinha uns tapumes, tipo uma parede, com tudo escrito ali sobre o prédio que ia ser construído, mas não tinha prédio. E sabe que a empresa de engenharia que vai construir aquele prédio, eles fazem todos os cálculos necessários para quantos andares vai ter o prédio, qual vai ser a fachada do prédio. Mas o principal é o fundamento. Eu não entendo muito disso, minha irmã que é engenheira, mas ela me explicou algumas coisas. O fundamento, ele é o alicerce, é a base do prédio. Sabe que quanto maior o prédio, maior vai ser o fundamento, mais alicerçado tem que estar o fundamento, a base, para que o prédio seja maior. Se você deseja estar mais alto em Deus, crescer mais em Deus, o seu fundamento tem que estar bem alicerçado. E o fundamento é o quê? É a fé. Então eu quero te convidar a abrir comigo em Hebreus, no capítulo 6. Versículo 1. Vamos estar falando sobre a nossa fé. Amém? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui, nessa passagem, o escritor está falando: vamos colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo e não vamos novamente falar daquilo que é fundamento. Vamos ler: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Ele está falando: irmãos, eu acredito que eu não preciso falar de novo para vocês sobre aquilo que é básico. Vamos deixar esses princípios elementares que eu sei que vocês já conhecem, já têm um fundamento dentro de vocês, e vamos partir para aquilo que é perfeito. Vamos começar a construir esse prédio. Vamos prosseguir em Deus. Mas sabe que para prosseguir, para crescer, o fundamento tem que estar alicerçado? Aqui ele já está partindo do princípio que eles já conheciam o fundamento. E ele fala: não vamos lançar de novo o fundamento do quê? A base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Aqui ele fala de 6 pilares que constituem o fundamento da doutrina cristã. São 6 pilares que sustentam aquilo que a gente crê, que sustentam aquilo que a Bíblia fala. E um desses pilares é justamente a fé em Deus. Então, a gente entende que a fé é justamente
algo básico. Tem que fazer parte do nosso conhecimento. Não adianta a gente conhecer de muitas coisas sobre os dons espirituais, sobre coisas mais difíceis em relação à fé, em relação à nossa crença em Deus, a doutrina cristã, se a gente não entende e não pratica a fé. Amém? Vamos abrir lá em Gênesis no capítulo 1. Quero mostrar para vocês quem foi a primeira pessoa que usou a fé. A primeira vez que a Bíblia mostra alguém usando fé é o próprio Deus. O próprio Deus usando a fé. Parece meio diferente o que eu estou falando, mas é o que a Bíblia fala. Vamos lá ler. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos tentar imaginar esse cenário. Deus estava olhando para a terra. E a terra estava boa? Estava linda, como nós vemos hoje? Não estava. Estava sem forma, estava vazia, estava feia. Não tinha nada de bom na terra. E ele olhou para aquele cenário, tudo escuro, tudo feio. E ele falou: haja luz. E depois ele foi criando todas as coisas. Haja firmamento. Que haja os animais. Que haja plantas. Que haja o mar. Que se separe isso daquilo. Tudo que Deus fez na criação, como nós mesmos cantamos na música Ninguém Explica Deus, o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra fala lá em Hebreus que Deus, ele chama as coisas que não existem como se já fossem. Não existia nada, não existia luz, não existia céu, não existia mar, não existia nada. E ele simplesmente falou que haja luz. Mas ele estava vendo a luz? Não, era tudo escuro. Quando ele falou que haja o mar, tinha mar? Não tinha. Mas ele chamou a existência algo que ele queria que existisse, mesmo que não existia. Mas que dentro dele já era verdade. Dentro do coração de Deus já estava formado aquilo. E ele simplesmente colocou para fora através da palavra. Deus foi o primeiro a mostrar o que é fé. Sabe que Deus, ele é nosso Pai. E ele nos ensina o que nós devemos fazer. E a primeira coisa que aparece na Bíblia é justamente um exemplo de fé. Será que isso é importante para a nossa vida? Com certeza. E aqui, ainda no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Somos como Ele aqui neste mundo. Se você quiser anotar lá em 1 João, capítulo 4, versículo 17, fala que nesse mundo nós somos como Jesus. Somos cristãos, somos pequenos cristos. Somos como Ele. Então, se Deus usou fé no início da criação para criar tudo que a gente está vendo aqui hoje, nós devemos usar. E é usar a fé através da palavra, daquilo que nós falamos. Sabe que lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia nos orienta justamente ao quê? Imitar. Fazer como Deus fez. Assim como Ele chamou à existência coisas que não existiam como se já fossem, a gente tem que chamar coisas que não existem na nossa vida como se já fossem. E a circunstância pode estar mostrando uma terra vazia, uma terra sem forma, pode estar mostrando tudo escuro, mas a gente vai falar aquilo que a gente acredita que já é real. Amém? Aleluia. Sabe, vamos abrir agora em Marcos 11. Não, desculpa, Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Nós estamos aprendendo que nós precisamos imitar a fé que Deus teve no início da criação. Sabe que lá em Marcos 11, que eu ia abrir, a palavra fala assim, que Jesus se virou para os discípulos
e falou assim: tende a fé do tipo de Deus. Se você abrir aí em Marcos 11:22, não precisa abrir. Vai estar escrito: tende fé em Deus. Se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe que no original, lá no grego, mostra que tende fé em Deus, na verdade era tende a fé do tipo de Deus. Ou seja, faça como Deus fez, tenha a mesma fé que Ele teve no início da criação. Provando mais uma vez que nós precisamos imitar a Deus do mesmo jeito que Ele fez. Amém? Vamos lá, Romanos 10, no versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pode ser que na sua versão está escrito: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Como que nós vamos ter fé? A palavra fala que Deus colocou uma medida de fé no coração de cada um. Mas essa fé, ela vai crescer, não é pedindo para Deus: Deus, aumenta a minha fé, como Pedro fez. Não é. Se você for ler lá na palavra, nessa passagem, não é isso. Quando Pedro falou isso, Jesus falou: Pedro, se você tiver fé como um grão de mostarda, já vai estar suficiente. Não precisa ficar me pedindo: aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Porque a palavra faz a sua fé aumentar. A sua fé, olha aqui, Romanos 10, versículo 17. Diz: a fé vem por ouvir a palavra. Sabe que acredito que todo mundo aqui já foi no banco alguma vez na vida. E vamos supor que uma pessoa colocou R$100 mil na sua conta. Amém? Pega aí. R$100 mil. Se você olhar lá no extrato, na telinha, vai estar lá R$100 mil na sua conta. Você está com o dinheiro na mão? Não tá, mas se eu falar: não, você não tem R$100 mil, você vai falar o quê? Não, eu tenho, óbvio que eu tenho, está escrito lá. Se você vai lá, coloca: quero pegar um extrato, pega o papelzinho na sua mão, está escrito no papelzinho, você tem R$100 mil. Você está com o dinheiro na mão? Não, você não está. Você está com papel. Você está com papel na sua mão que comprova que você tem R$100 mil. Amém? Então, qualquer hora que você for lá fazer um saque, vai ter dinheiro para sair. Amém? Sabe que o nosso extrato é a palavra. Na palavra está escrito tudo aquilo que a gente já tem em Deus. A gente já está com isso na mão? Talvez não. Mas sempre que a gente precisar, a gente pode simplesmente ir lá e pegar. É como um prato, sabe, entregue a nós. Nós só precisamos pegar e comer. É simples, né? É justamente um fundamento, é algo básico. Mas que muitas vezes a gente não se atenta, sabe? A fé é justamente um estilo de vida. Assim como um peixe nada, um pássaro voa, o crente crê. Sabe, é diário. É o tempo inteiro exercitando fé, chamando coisas à existência como se já fosse, mesmo que elas ainda não existam. Amém? Talvez falando assim, parece um pouco difícil. Vou chamar à existência, sei lá, saúde. Ou vou chamar à existência um emprego novo que eu quero. É meio diferente. Mas a palavra fala justamente que aquilo que é loucura para o mundo é poder para nós, os que cremos. Amém? Então é meio diferente. Mas é justamente o que a palavra diz e é o que funciona. Porque a palavra funciona, amém? Você crê assim? Amém? Sabe que Deus, Ele nos convida a viver uma vida extraordinária. Não é uma vida comum, não é uma vida ordinária. Porque extraordinário é aquilo que sai do comum. É aquilo que vai além do comum. Se for para você ter uma vida igual todo mundo, qual é a diferença que Cristo faz em você? Sabe, Deus é o nosso Pai. O Criador de todo o universo é o seu Pai. E como todo pai dá bons presentes para os seus filhos, Deus, Ele quer nos presentear. Ele já deixou um pacote completo na palavra dEle. A gente só tem que ir lá e pegar. Amém? Vamos pensar de algumas pessoas na Bíblia que viveram essas vidas extraordinárias. Uma delas foi Abraão e Sara. Imagina, Sara, uma mulher estéril, ter filho. Acredito que você talvez conheça uma mulher que era estéril e Deus fez um milagre, teve filho. Mas uma mulher de 90 anos tendo filho. Imagina o que é isso. É extraordinário ou não é? Sabe, Davi foi uma outra pessoa que viveu uma vida extraordinária. Vamos abrir lá em Samuel. 1 Samuel 17.
Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Davi, um menininho, o mais novo de todos os irmãos. Golias, um gigante de 3 metros de altura. À frente de Golias tinha um exército, o exército de Israel, com medo, porque ninguém queria lutar contra Golias. E aí, de repente, se levanta um jovenzinho, cheio de coragem, e fala: não, eu vou lutar com ele. Quem é esse incircunciso aí que está achando que vai enfrentar o povo de Israel? O povo de Israel é o povo de Deus. Vamos lá ler em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Quando Davi chega para Golias, aquele menino contra aquele gigante. Vamos ler. Davi fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aqui Davi estava diante de uma circunstância totalmente contrária a ele. Um menino contra um gigante. Quem morresse ali, o exército de quem morresse ia ser escravo do outro. Imagina a responsabilidade que estava sobre Davi. E quando Davi chegou para lutar com Golias, Golias começou a falar: nossa, vocês estão mandando um cachorro para vir lutar contra mim? Um menino, eu vou jogar umas pedrinhas nele, ele vai morrer. E Davi, ele usou o quê? A palavra. Chegou em frente àquela circunstância totalmente contrária e começou a falar: você está vindo contra mim com espada, com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor. E ele vai criando a situação que ele cria que ia acontecer. Ele vai falando: não tinha acontecido nada, mas ele foi falando: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu vou te ferir, eu vou te tirar a cabeça, e vou entregar os corpos do seu exército para as aves, e em toda a terra vão saber que há Deus em Israel. Sabe que com as suas palavras você cria a sua realidade, e a fé te leva até ela. Davi criou a realidade com as palavras. Não tinha acontecido nada, mas ele começou a falar: eu vou matar você, e todo o seu exército vai ser destruído, para que todos saibam que existe um Deus em Israel. E o gigante morreu. Sabe que aqui no versículo 47 ele fala assim: saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Sabe que não era com espada, não é se Davi tivesse com uma lança, ou até mesmo com uma pedra na mão como ele foi. Se ele não tivesse com nada, ele ia ganhar do gigante, porque a guerra não era dele, a guerra era do Senhor. Não importava o jeito que ele estava ali, se ele era pequeno, se ele era fraco ou não, a guerra não era dele. Ali era uma questão de senhorio sobre a vida de Davi e dos israelitas. Deus era Senhor sobre aquela nação, assim como é Senhor sobre as nossas vidas. E do Senhor é a nossa guerra. Então, quando as circunstâncias vêm e pintam um quadro para a gente não precisa ir com espada, com lança, com qualquer coisa contra o gigante, porque a guerra é do Senhor. A gente precisa simplesmente criar a realidade que nós queremos. Vai acontecer assim, 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 para que o nome do Senhor seja glorificado. E tudo isso de acordo com a palavra, de acordo com aquele extrato no banco, fala para você. Amém? Outra pessoa que foi muito diferente na Bíblia também, Ezequiel. Se você quiser anotar aí, Ezequiel capítulo 37. Imagina o que é um homem falar com um vale de ossos secos. Imagina você em frente a um vale cheio de ossos, e Deus fala com esses ossos para ficarem de pé. Que doideira! Imagina isso, sabe? Às vezes a gente lê as histórias da Bíblia e olha só como histórias, a gente não presta atenção, não imagina como é que seria aquilo na vida real. E ele falou com aqueles ossos. E depois começou a se formar músculos, começou a ter nervos e vasos e tudo. E formou um corpo na frente dele, simplesmente porque ele falava. Imagina isso, o poder da palavra sobre a vida de Ezequiel. Amém? E assim também está sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que a palavra
tem poder na nossa vida para criar tudo aquilo que nós precisamos. E agora sim, quero contar coisas que Deus tem feito na minha vida, também através da palavra. Sabe que no ano de 2014, eu estava no 3º ano do ensino médio, e eu queria um curso que é bem concorrido, todo mundo sabe, que é medicina. E aí eu estudava muitas horas por dia, cerca de 10, 12 horas por dia, todos os dias, assim como todo aluno que quer medicina faz. Estudei durante todo aquele ano. Abdiquei de várias coisas, principalmente de ter um relacionamento com Deus. Eu ia à igreja, eu cantava na igreja, mas eu não tinha aquele momento de parar, de orar. Era orar, tipo, para comer, para dormir e acabou. Só isso, porque eu tinha que estudar, porque eu precisava passar. Estudei durante aquele ano inteiro, fiz a prova do Enem, fiz a prova da UFES. E algumas semanas antes da prova da UFES, eu estava muito confiante que eu ia passar. E uma menina da minha sala virou para mim assim e falou: Larissa, como é que você tem tanta certeza que você vai passar? E sabe, aquela confiança toda que estava dentro do meu coração foi quebrada com aquela palavra. Eu olhei para ela e falei: nossa, verdade, eu posso não passar. Sabe, até aquele momento eu estava muito confiante. Não, eu sou inteligente, eu consigo. São 40 vagas, não é possível, uma vaga. Mas naquele momento se quebrou a confiança. Uma semana depois daquilo, eu tive uma crise de ansiedade. Fui parar até no hospital. Eu estava muito nervosa, muito ansiosa. Não conseguia respirar, estava num estado meio difícil realmente. Justamente por causa daquela palavra que foi plantada no meu coração. Eu fiquei desesperada. Fiquei, nossa, e se eu não passar, o que vai acontecer? Vou perder mais um ano da minha vida, não vou passar em medicina, eu quero muito medicina. Aquelas palavras que vêm na nossa cabeça para todas as áreas da nossa vida. E aí eu fiz a prova da UFES uma semana depois disso e não passei. Foi por 0,7 pontos que eu não passei. Sabe o que é estudar um ano inteiro, 10, 12 horas por dia, chegar no final e não passar? Acontece muito, na verdade, com medicina. Mas a sensação é muito ruim. A minha irmã também estudou comigo, ela estudava mais ou menos a mesma coisa, só que ela passou. Aí eu falei: Deus, eu estudei também. Tipo assim, por que ela passou e eu não passei? Por que você deu isso para ela e não me deu? Ela vai fazer engenharia e eu vou ficar aqui mais um ano no pré-vestibular. E aí um novo ano começou e eu ia fazer o pré-vestibular. Só que naquele ano eu decidi que ia mudar as minhas palavras, ia mudar a forma como eu me comportava. E aí eu decidi, falei: Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor, vou fazer algo não só para esse ano, mas para sempre, para toda a minha vida. Eu vou estabelecer um relacionamento com você. Todos os dias eu vou orar, vou ler a Bíblia. Antes de tudo que eu precisar fazer, antes de estudar, antes de fazer qualquer coisa, eu vou ter o meu tempo com o Senhor. Porque a palavra fala lá em Mateus 6, no versículo 33, buscar em primeiro lugar o Senhor, o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe, quando você busca a Deus em primeiro lugar, o resto é só resto. É só secundário, porque Ele é o primeiro. E eu falei naquele ano: Deus, você é o primeiro na minha vida. O resto vai ser só resto. Se eu passar em medicina, não passar em medicina, eu não estou ligando mais. Óbvio que eu quero passar, óbvio que eu queria. Mas medicina não ia ser mais a primeira coisa. E aí naquele ano eu comecei a estudar tudo de novo. Mas eu ia para a escola de manhã, estudava. Chegava em casa, tinha o meu tempo. 1 hora. Eu orava, eu falava com Deus, eu lia a Bíblia. Eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus mais próximo, como eu tenho até hoje ainda esse tempo. E depois eu estudava. Só que aí o meu tempo de estudo diminuiu. Eu estudava cerca de 3, 4 horas por dia. E foi nesse mesmo tempo também que eu entrei para uma escola de estudo bíblico. Acho que a maioria que já ouviu falar, que é o Rema Brasil. E tem aulas segunda, quarta e sexta à noite, de 8 às 10. Então imagina, eu ainda fazia esse curso, ainda ia à igreja, fazia todos os meus compromissos em relação a Deus e estudava. Sabe que a diferença aquele ano não foi só eu ir na igreja? Porque o ano anterior eu ia na igreja, tinha minhas tarefas. Deus não quer simplesmente servos, ativistas dentro da igreja. Ele quer amigos. Ele quer pessoas próximas a Ele.
E aí foi naquele ano que eu comecei a estudar desse jeito, 4 horas por dia. Era um pouco difícil para mim, porque se em 10 horas, 12 horas que eu estudei eu não passei, imagina em 4. É doido, é loucura, como a palavra realmente diz. E aí no meio do ano, estudando ainda, saiu um resultado de que eu tinha passado com a nota do Enem do ano anterior em 2 faculdades federais em medicina, em Minas. Oh, glória. Mas aí eu olhei para aquilo e falei, Deus, eu não pedi em Minas não. Eu pedi foi na UFES. Eu quero ficar aqui na UFES. Sabe que, além disso, o Espírito Santo me lembrou de uma passagem de Abraão. Abraão, ele queria muito um filho para continuar a linhagem dele, o filho da promessa. E estava demorando. Estava lá, chegando quase nos 100 anos. Deus, cadê o meu filho? Vou pegar aqui a Agar e vou ter um filho com ela, vai ser o filho da promessa. Ele deu um jeitinho. Teve o filho. Anos depois, realmente teve o filho da promessa. E até hoje a gente ouve falar de coisas que tem lá na Palestina, no Israel, decorrente simplesmente desse erro que Abraão teve, de não confiar. Ele, que foi realmente um exemplo de fé, não confiou nesse momento. Aí eu falei, pai, eu quero meu filho da promessa. Não vai ser Ismael na minha vida, não. Eu quero a UFES e vai ser a UFES. E as pessoas, quando olhavam para mim, desistindo de 2 vagas de federal em medicina, ficavam, Larissa, o que você está fazendo? Está estudando, conseguiu passar e não vai? Para mim hoje é até fácil falar disso, que eu renunciei a essas 2 vagas, mas na hora não foi. Eu fiquei, passou pela minha cabeça, e se eu desistir agora e chegar no final do ano e não passar de novo? Vou ter que fazer tudo de novo, sendo que eu passei em 2. Mas a palavra estava no meu coração. Eu estava me dedicando a ter um relacionamento com Deus e Deus tinha falado comigo, não faça isso. Minha mãe sempre orava comigo e falava, Larissa, a UFES já é sua. Não tenha medo. E aí continuei ainda naquele ano. Durante as minhas orações, eu orava, falava, pai, tua palavra é verdade. Tua palavra diz, crie, por isso falei. Então eu creio, por isso eu falo, que eu terei um dos 3 primeiros lugares em medicina na UFES. E aquilo fez parte da minha oração durante aquele ano. Deus, eu creio que eu terei um dos 3 primeiros lugares em medicina na UFES. E quando eu falava aquilo, eu mesmo ouvia aquilo e ficava, o que está falando? Que doido isso. Sabe que a concorrência para a medicina eram 3.000 pessoas para 40 vagas. E eu falando que queria ter um dos 3 primeiros lugares. É diferente ou não é? E aí eu falava também outra coisa. Eu falava, Deus, além disso, eu creio que o que o Senhor vai fazer na minha vida vai ser algo tão grande que pessoas vão ouvir falar sobre isso. Você hoje é a resposta de oração. Do que eu orei lá no meu quarto. Falei, Deus, jovens vão ouvir falar disso. Jovens vão ouvir falar da tua palavra, que é a verdade. Daquilo que você fez na minha vida e que também quer fazer na vida deles. Sabe, porque a palavra é verdade, a palavra é real. E você hoje é fruto disso. E pessoas ainda vão ouvir falar disso e vão ser fruto daquela oração que eu fiz naquele ano. Amém? E aí naquele ano eu fiz a prova tudo de novo da UFES. E, como a palavra de Deus sempre é real, sempre é verdadeira, eu passei em medicina. Mas não só passei em medicina. Eu tinha pedido um dos 3 primeiros lugares. E eu passei em primeiro lugar. Primeiro lugar na UFES em medicina. E não foi só... Glória a Deus. Não é para mim, é para Ele. Amém? Não foi só nem primeiro lugar em medicina, foi primeiro lugar geral. Eu fiz questão de olhar no jornal, foram 23.000 candidatos que foram fazer prova. E a minha nota foi a maior de todas. Sabe, quando eu olhei a lista eu fiquei, nossa, não é possível que é meu nome. Mas é possível, que eu falei durante aquele ano que ia ser. E Deus simplesmente honrou aquela palavra, que foi dita com fé, com confiança. E aconteceu. E sabe que assim como aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua. Amém? Se você se propuser a falar aquilo que você deseja, sabe, é um emprego novo que você deseja, fale, Deus, eu creio que eu vou ter um emprego novo em 3 meses, não sei, estipula um tempo. A tua palavra diz isso. A tua palavra diz que você ama presentear os seus filhos, e é verdade. Você pode falar, você pode criar a sua realidade e a sua fé te levar até lá. Sabe, se a circunstância está mostrando para você que a terra está sem forma, está vazia,
você tem que lançar, haja luz sobre essa circunstância. Se a circunstância está te mostrando que você é doente, que você está com uma enfermidade no seu corpo, você pode falar que verdadeiramente Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ele levou sobre aquela cruz, então não está mais sobre você. Se está mostrando isso para você, você pode falar: eu sou sarado, porque a palavra fala isso. E isso são declarações de fé. Sabe, se você está andando na rua, está vendo noticiários falando de violência, de insegurança, falando que está matando um aqui, matando um ali, você pode falar que nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Sabe, se você fez alguma coisa e pecou de alguma forma, e sente culpa, sente condenação por algo que você fez, você pode falar também. Aquilo está lá em Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus venceu, ele fez aquilo que já era comum de fazer naquela época. Quando um exército vencia outro exército, ele não simplesmente comemorava, mas ele saía desfilando entre a cidade daquele exército que perdeu, mostrando que ele era vitorioso. Foi isso que Jesus fez. Ele fez daquela derrota, que ele derrotou o diabo, as potestades, os principados, um espetáculo público, mostrando que você foi perdoado. A escrita de dívida que tinha contra você foi cancelada. A palavra fala em Romanos 8, versículo 1, não existe mais condenação para aqueles que estão em Jesus. Sabe? Você pode simplesmente pegar aquilo que está escrito na Bíblia e falar. É isso que eu quero realmente deixar no coração de vocês. Leia mais a palavra, você precisa entender mais aquilo que a palavra diz. Amém? Eu acredito que muitas pessoas aqui já leram livros que viraram filmes depois. Estou pensando no livro agora, não estou conseguindo pensar. Crônicas de Nárnia é um livro que virou um filme. Amém? E sabe que existe uma completa diferença de você ler o livro e ver o filme? Tem gente até que nem gosta de ver o filme, só lê o livro porque acha que o livro é bem melhor do que ver o filme. Aquele filme é bem melhor você ler o livro. Sabe por quê? Porque quando a gente lê um livro, quando a gente para ler, a nossa imaginação vai criando aquela história, os personagens, as caracterizações, os cenários. E um filme é fruto da imaginação de uma pessoa. Uma pessoa foi lá, leu o livro e fez o filme. É muito restrito, sabe? Aquilo que está no filme. E às vezes você vai só ver o filme e fala: nossa, que filmaço, que filme top. Mas se você tivesse lido o livro, você talvez ia ter poder explorar uma gama de realidades diferentes, de probabilidades diferentes, de histórias diferentes, do que só vendo aquele filme. E a Bíblia funciona do mesmo jeito. Você pode escolher ler a Bíblia e desfrutar daquilo que tem nela. E sabe, ver cada detalhe que está escrito na Bíblia a respeito de você, da realidade sua em Cristo. Ou você pode escolher ver o filme uma vez por semana, aqui na igreja, ouvir a palavra que alguém fala para você. Tá bom. Eu te encorajo nessa noite a não ser esse tipo de pessoa. Não veja o filme. Não se alimente apenas da palavra que eu estou falando aqui, ou que outras pessoas falam aqui a cada domingo. Mas sente na sua casa e tenha o seu próprio relacionamento com Deus. Existem riquezas na palavra de Deus que Ele quer te revelar. Sabe, existe uma realidade para nós que somos filhos de Deus e que nós só vamos entender se nós lermos a palavra. Não tem outro jeito. Então nessa noite é isso que eu quero deixar no coração de vocês. Que vocês realmente, sabe, se debrucem sobre a palavra. Descubra aquilo que Deus fala a seu respeito. Aquilo que Ele já diz a respeito de você. Assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer na sua vida. Se é na área de finanças, na área de doenças, não sei qual área, mas Ele quer mudar essa circunstância. Mas quem muda não é só Ele, quem muda é você. Se você começar a falar coisas negativas,
Ai, nossa, eu estou desempregado, eu vou perder dinheiro, não tem dinheiro para pagar a conta, não vai ter como. Vai ficar assim. A sua palavra tem poder. Mas se você começar a falar, não, eu estou desempregado agora, mas eu creio que vai vir um emprego para mim, eu creio que eu vou ser promovido na minha empresa, começar a falar palavras em declarações de fé, aquilo acontece. Aconteceu comigo. Sabe, só quem experimenta entende o quão poderoso isso é. Amém? Então é isso, irmãos. Eu espero que vocês tenham sido edificados por essa palavra, que realmente Deus tenha falado ao coração de vocês. Nunca se esqueça disso. A palavra, ela é real. A palavra é verdadeira. E Deus quer que nós vivamos vidas extraordinárias. Não é vidas comuns. Não é uma vida normal, mas é uma vida extraordinária nele. Porque você é extraordinário. Você é filho de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz em Salmo 106, versículo 1: Rendei graças ao Senhor e bendizei o seu nome, porque o seu amor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. É isso que nós vamos declarar aqui esta noite, que o Senhor é bom, amém? Vire para o seu irmão e diga: o Senhor é bom. Aleluia, aleluia. Vamos lá com as palmas. misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. As mulheres comigo, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos juntos, todos os povos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei.
força, celebrar, dançaremos, gratos por teu amor. A tua glória nos faz cantar, com toda a força exaltar, cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar. Seremos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus, da misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Misericórdia, ó Deus, da misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Transbordar, é o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar. E seremos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus, da misericórdia, ó Deus. Seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Nós celebramos ao Senhor nessa noite, amém? Você pode fechar os seus olhos por um momento. Diga a Ele: Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para bendizer ao seu nome, eu confio só em ti, Senhor. Diga a Ele com suas próprias palavras o quanto que você o ama, o quanto você deseja mais dele nessa noite. Ele está aqui, amém? Aleluia. Nós confiamos em ti, Jesus. Só em ti nós confiamos, só em ti nós esperamos. Você é o nosso refúgio, você é a nossa fortaleza,
Você é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós habitamos no teu esconderijo, aleluia. Nós confiamos em ti, Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Nada, nada, nada. Não, não, não.
minhas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo o que tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou.
redor. Tudo se fez no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria
fica